E aí, juventude, está começando a parte 2 do nosso primeiro projeto do Thinkscape, que é a Loeturd do Seja Livre. Bom, lembrando que eu fiz na última aula, eu fiz toda a produção lá no Inkscape do meu projeto, eu produzi todos os elementos, toda a parte gráfica, toda a arte, e exportei como um CIF e também tem um SVG. O CIF está dentro dessa pasta aqui, o CIF é o arquivo que o CIFIG trabalha, e o SVG é o arquivo de origem, no caso o arquivo lá do Inkscape, beleza? Eu separei e criei essas pastas no momento que eu estava salvando o SVG. É só olhar lá na aula anterior e é essas pastas aqui que vocês vão precisar. Claro que essas pastas precisam estar dentro de uma pasta principal, que é a minha pasta projeto 1, Loeturd Seja Livre. Agora eu vou abrir o CIF. E o o Synfig se abriu aqui. E vocês podem ver que todos os elementos estão aqui nas minhas camadas à minha direita. Porém, eu preciso nomeá-los para que eu não me perca. E como eu disse, o Synfig trabalha com todos os objetos como camadas isoladas. Logo, isso aqui está uma bagunça. Bom, eu vou tirar a visualização do alfa da linha de aparição através desses botões aqui, ó. Percebam onde eu estou clicando. E eu vou ativar agora o meu Keymoon para que vocês vejam as teclas que eu estou utilizando também. Ó. Aqui no cantinho direito, lá em cima, vocês conseguem ver o que eu estou pressionando, beleza? Bom, eu vou identificar os elementos visuais e nomeá-los para que eu consiga trabalhar direito. Então essa parte aqui é de extrema importância e vou criando novas camadas com cada elemento. Esse aqui é o meu fundo, tá vendo? Então o nome vai ser fundo, mas ele é de um grupo bem importante, que é o grupo do retângulo. Lembra que eu chamei essa área de retângulo? Então com ele selecionado, eu já vou clicar aqui, ó, em camada de grupo e vou chamá-lo de retângulo. Eu não vou usar muitos acentos, na verdade não pretendo usar nenhum. Então, se a palavra estiver sem acento, galera, é proposital, beleza? Bom, o fundo já está aqui dentro. Aqui eu tenho fundo também, e esse fundo é do quadrado, que também tem o mesmo nome. E não se preocupem que eu não vou confundir, porque o retângulo vai ter a pasta dele e o quadrado também. Então agora, mais um grupo criado. O fundo estava selecionado, eu criei uma camada de grupo com ele selecionado. Ele já entra dentro dela com o nome de fundo, tranquilo? Aqui agora tem o contorno superior do meu quadrado. Então eu vou dar um nomezinho, ó, contorno superior. Opa, errei aqui, superior. Essa camada também vai ter uma pasta própria para ela. E eu vou separar todos os contornos em pastas próprias. Por quê? Eu vou utilizar elemento de alfa, na verdade eu vou usar uma sobreposição de alfa, então eu preciso que o alfa só afete o seu contorno. Aqueles alfas que eu criei, que eles eram os contornos um pouco maiores, é justamente para isso. Então por isso que cada contorno vai ter a sua própria camada, para que o seu alfa só afete ele mesmo. Então eu vou mostrar para vocês como funciona mais para frente, mas agora vamos continuar nomeando e separando meus elementos. Aqui agora eu tenho um contorno direito, vou dar o nome de contorno direito. E vou botar na camada com o mesmo nome. Ótimo. Bom, aqui agora eu tenho um contorno inferior. Valbert, como é que você sabe que é o contorno inferior? Assim que eu seleciono ele, aqui fica ali marcado para mim e aparece as suas alças. Então por isso que eu sei que é o contorno inferior.
Vou botar ele dentro de um grupo chamado contorno inferior. Ah, mas não se preocupem. Por quê? E, gente, eu pulei o que eu ia falar antes. Bom, não se preocupem com o nome, porque a nomenclatura vai ser igual a esses contornos aqui também. Porém, eles vão estar dentro da pasta quadrado. E os outros contornos que vão ter o mesmo nome vão estar dentro da pasta retângulo. Então não se preocupem com nomenclatura repetida, vocês não vão se perder. Contorno esquerdo. Bom, criei uma camada. Contorno esquerdo. Esse botãozinho aqui, essa setinha, ele mostra e esconde o conteúdo. Quando ele está para baixo, você clica e ele mostra. No caso, quando ele está para o lado, você clica e ele mostra o conteúdo que está dentro da pasta. E quando ele está para baixo, você esconde quando você clica. Esses são os contornos do quadrado. Então, o contorno do quadrado vai ficar assim, olha só. Começa pelo contorno superior, vou clicar e arrastar aqui para dentro. Opa, quadrado, caramba. Quadrado, não foi? Arrastar aqui para dentro, ó. Vai ficar aqui em cima. Depois vem o contorno à direita, vai ficar aqui embaixo. É só segurar aqui, ó, o mouse e arrastar e jogar aqui dentro. O contorno inferior, abaixo do direito. E o contorno esquerdo, abaixo do inferior. Pronto. Aqui agora eu vou botar o fundo. Cadê o fundo? Ué, gente. Eu não cliquei, não criei, né? Parece que não criei. O fundo também precisa de uma camada, então eu vou criar aqui, ó. Vou dar o nome de fundo. Beleza? Pronto. Criei uma camada, não. Uma pasta. Agora eu vou continuar fazendo isso. Vou seguir essa mesma lógica para o retângulo. Contorno superior. Essa organização é muito importante na hora da animação. Então não ache que é perda de tempo fazer esse tipo de organização, porque você vai precisar das coisas bem organizadas. Contorno direito. E agora cria uma pasta ou um grupo, se você precisar chamar assim. Precisar não, preferir chamar dessa forma, você também pode. Eu viajando aqui, ó. Direito, vou ter o mesmo nome. Direito. É a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, você está explicando e fazendo, você acaba se embolando em uma das ações, né? Uma das atividades. Contorno inferior agora, grupo, contorno inferior. Essa organização demanda algum tempo, mas eu não vou acelerar o vídeo para que vocês vejam realmente passo a passo o que está acontecendo. Então eu não pretendo fazer esse vídeo ficar com a parte da organização acelerada, porque eu quero que vocês organizem exatamente como eu estou fazendo. Logo, vai ficar grande o vídeo, só na parte da organização já vai ter uns 40 minutos, eu acredito, ou até mais. Bom, vamos lá. Agora que eu já fiz esses contornos aqui, já separei cada um na sua pasta ou no seu grupo, eu vou jogar igual eu joguei lá dentro da pasta principal, que é a pasta retângulo. Bom, a ordem do retângulo tá contorno superior, vou arrastar aqui para cima, ó, retângulo, aqui em cima do fundo. Depois vem contorno direito e contorno inferior. Mesma coisa aqui para o fundo, com ele selecionado, eu vou criar um grupo para ele com o nome de fundo. Beleza? Agora eu tenho o meu nome. E o nome que eu vou dar aqui é justamente a letra. Ó, W. E vou botar dentro de uma pasta chamada W. A. L.
B. Se você está vendo essa parte agora, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos, então pelo menos o nome, eu não vou ficar falando o nome que eu vou dar para a pasta. É só vocês perceberem a letra que está selecionada através da demarcação e vão perceber o nome que eu dei para ela. Essa parte aqui é importante justamente pelo efeito de alfa, como eu já citei antes. O efeito de alfa, ele só afeta o que está abaixo dele dentro da pasta que ele se encontra. Se eu não fizer essa separação entre pastas, o alfa que eu quero que afete só as letras, por exemplo, vai afetar tudo, porque tudo vai estar abaixo dele. Logo eu preciso botar cada um em uma pasta, porque quando o alfa afeta determinado elemento, eu quero que ele afete somente aquele elemento. Por exemplo, o alfa que eu vou aplicar nas letras vai só funcionar nas letras. Eu só quero que ele sobreponha as letras. Se ele sobrepor qualquer outra coisa, ele vai atrapalhar o meu projeto e vai acabar fazendo com que não aconteça o que eu quero que aconteça. Vocês não devem estar entendendo muito bem o que é esse tal alfa que eu estou falando, mas ele está ligado à sobreposição. Ele vai fazer com que algo não apareça, mas que o que está tampando essa coisa não apareça também. Ou seja, ele vai ficar escondendo algo, mas também não vai aparecer. Vocês vão ver na prática como funciona. Agora eu vou selecionar, ó, cliquei na pasta A, Shift pressionado vem aqui no W, crio um grupo só para eles e dou o nome de nome. Bem sugestivo. Esse nome vai ficar aqui mesmo. E eu vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz agora na linha de aparição. Só que a linha de aparição tem menos elementos. Eu vou só separar contorno superior. De novo. Pasta para o contorno superior. Eu posto que eu falei pasta alfa. Na verdade eu estou na pasta linha de aparição, tá vendo? Por isso que eu já fiz essa organização lá no Inkscape, que ela já viria para cá. Contorno direito. Escrevi errado. Agora eu escrevi direito. Eita, nós. Foi. Contorno inferior. Lembrando que essa etapa é crucial, mesmo que ela demore, ela precisa acontecer. Ótimo. Isso aqui é o meu quadrado, então eu vou selecionar com Shift de novo, primeiro e último, grupo, quadrado. Deixa eu só ver se está organizado isso aqui, beleza? Bom, aqui dentro também fica daquele jeito que eu coloquei antes, que é contorno superior, contorno direito, inferior e esquerdo. Opa, joguei inferior aqui dentro. Então, para tirar, se acontecer com vocês, jogar uma pasta dentro de uma pasta, vocês pegam aqui, ó, tá vendo que aparece uma linhazinha? Joga aqui fora. Pô, caramba, sai, pra cá, isso. Vocês podem fazer essa organização por esse botão aqui, que é menos arriscado, que sobe ou desce uma camada. Então aqui no inferior é direito, inferior, esquerdo. Bom, aqui tá certo, não tem nenhum erro, né? Aqui tá certinho. Contorno inferior, superior, direito, inferior, esquerdo, confere. Aqui é a mesma coisa, contorno superior. Agora você vai para dentro de uma camada, contorno superior, contorno direito, contorno direito, contorno
contorno inferior e contorno inferior. Contorno inferior, Shift, contorno superior, tudo selecionado, retângulo. O retângulo fica abaixo do quadrado, então retângulo abaixo do quadrado. Aqui é a mesma coisa, beleza? No alfa, esse alfa agora eu vou botar a visibilidade e vou tirar a visibilidade da linha de aparição e da haste principal. Aqui eu tenho o fundo. Como que eu sei que é o fundo? É aquele fundo do retângulo, certo? Então eu vou botar fundo. E esse aqui especificamente eu não vou separar em camadas, beleza? Em camadas não, já está separado em camadas. Não vou separar em pastas. Eu costumo de usar o Inkscape, e o Inkscape trabalha com camadas de uma forma diferente do Cifig. Aqui é outro fundo. Aqui é o contorno superior. Aqui é o contorno direito. Aqui é o contorno inferior. E aqui é o contorno. Opa! Esquerdo. Vocês podem trabalhar com abreviações se vocês quiserem, porém eu não estou fazendo assim para vocês entenderem a minha lógica. Por quê? Se eu abreviasse, talvez vocês ficassem com uma dificuldade maior de entender o que eu vou fazer aqui. E na hora que eu estiver animando, essa nomenclatura vai me ajudar muito, porque essa nomenclatura que vai me ajudar a me achar nos elementos que estão sendo animados. E eu vou animar bastante esses elementos de alfa aqui, tranquilo? Então olha só. Deixa só eu terminar isso aqui. Eu acho que eu esqueci um elemento importante aqui. Bom, esses nomes aqui tem uma coisa na frente, que é o alfa. Na verdade ficou dessa forma aqui, eu botei aqui por enquanto desse jeito para me localizar, mas depois eu vou mudar esse nome. Então eu vou vir aqui, vou agrupar retângulo, vou pegar o fundo do retângulo, que é esse primeiro fundo aqui, e vou jogar dentro da pasta aqui em cima. Shift, contorno esquerdo até o fundo, quadrado e salvando. Bom, é muito importante que vocês trabalhem fazendo alterações e salvando, porque pelo menos no meu computador o Cifig está dando crash, ele está fechando toda hora. Então pode até acontecer isso durante a gravação, eu não sei muito bem porquê, mas ele sempre fecha quando eu começo a fazer as animações, quando eu começo a fazer coisas um pouco complicadas que exigem muito ou exigem um pouco mais de recursos, ele acaba fechando, travando e fechando. Então eu trabalho salvando, porque se ele fechar em um momento inoportuno, pelo menos eu não vou perder nada do que eu fiz, ou talvez eu perca muito pouco. Então eu costumo fazer uma, duas alterações e apertar o atalho de salvar, que é o Ctrl S, ou vir aqui, se eu tiver com o mouse bem perto, eu já aperto aqui em salvar e vou salvando, porque se ele fechar eu estou prevenido, beleza? Com a organização já pronta, eu vou vir aqui e procurar o losango. Porque teve uma coisa, galera, que eu acabei esquecendo. Que o losango não precisava estar aqui agora. Opa, errei bonito essa frase. O losango não precisava estar aqui agora. Mas por sorte eu acredito que ele não veio. Então menos mal, né? Se eu achar o losango na hora da animação, eu vou tirar ele daqui. O losango, eu coloco ele depois, porque ele precisa ter propriedades diferentes desses elementos. Se vocês verem, quando eu clico aqui na camada, o centro de transformação está aqui, no meio da minha área de trabalho. E o losango ele vai precisar ter o centro de transformação no meio dele. E eu vou explicar isso lá na frente, quando eu estiver trabalhando com os losangos, com a animação deles,
Aí vocês vão entender o porquê que eu preciso que o centro de transformação seja o centro do losango e não o centro da área de trabalho igual está todos os que foram exportados, beleza? Bom, se você já fez alguma exportação do Inkscape para o Cfig, você vai perceber que precisa fazer um ajuste. Precisa fazer uma coisa que é um detalhe mínimo, senão a sua animação não libera para ser animada. No caso, lá quando eu estava explicando, no início do vídeo, quando eu expliquei a interface gráfica, tinha um bonequinho aqui que ligava a animação e uns controles de reprodução até de navegação. Porém, se vocês perceberem, eles não estão aqui. Para que você possa utilizá-los para que eles fiquem visíveis, vocês vão ter que vir aqui em tela ou apertar F8. E aqui nas propriedades vai ter que vir em tempo. Eu costumo usar quadros por segundo, que no caso é o equivalente ao FPS no inglês. Eu boto 30 FPS, que é uma quantidade de frames que deixa o vídeo fluido, que deixa a animação fluida. A duração eu vou colocar 300 frames. Aí você vai fazer um cálculo bem básico aí de matemática. Bom, se são 30 frames por segundo e a minha duração é 300 frames, então eu vou ter 10 segundos de animação, certo? 300 dividido por 30, 10. Bom, é exatamente isso. Eu vou dar um Apply, ou um OK, e aqui vão aparecer aquelas opções que não estavam visíveis. Eu vou dar um Ctrl S ou clicar aqui em cima, tranquilo? Bom, agora eu vou começar a trabalhar aquela propriedade alfa. Com a minha camada selecionada, eu vou vir aqui e vou mudar método de mistura. Aqui nos parâmetros da minha seleção, eu vou vir em método de mistura e vou pôr alfa sobre. Cadê o alfa sobre? Não vai aparecer aqui. Apareceu. Alfa sobre. Ele aplicou esse parâmetro à camada alfa. E essa camada acabou escondendo as outras, certo? Você pode perceber que ele escondeu tudo. Então é isso que essa propriedade de mistura faz. É isso que esse método de mistura faz. Logo, vocês vão entender o porquê que vai ficar aparecendo quando eu mudar o método de mistura das minhas camadas alfa, que são aqueles contornos um pouco maiores e aquele fundo um pouco maior. Bom, mostrado como funciona o método de mistura alfa sobre, agora eu vou pegar o meu contorno superior do quadrado. Deixa eu subir aqui, eu esqueci de subir. Vou dar um Ctrl Z, é uma besteira. Então vou vir aqui, clicar para subir. Vou pegar o meu contorno superior, Ctrl X para recortar. Vou vir aqui na linha de aparição, quadrado, e vou colocar ele aqui, Seleciono o contorno superior que está aqui dentro, Ctrl V. Esse contorno superior branco, que é um pouquinho maior, vai ter o nome de alfa, certo? Então aqui agora, com ele nomeado como alfa, eu vou tirar a visibilidade do alfa, minimizar tudo, mudar sua propriedade para alfa sobre. Tranquilo? Entenderam bem? Para não ter que fazer isso em todos, um por um, eu vou vir aqui, Shift, selecionei o último, e já vou mudar a propriedade de todos eles de uma vez só. Alfa sobre, só que ele está sem visibilidade, então nada vai acontecer. Eu desmarquei aqui, e de novo, desmarquei tudo. Alfa sobre. O que eu acabei de fazer foi pegar todas as camadas que estão dentro da pasta alfa, do grupo alfa, e botar eles como alfa sobre. Porque aquele momento que eu só selecionei a pasta e botei ela como alfa sobre, isso não altera a propriedade individual de método de mistura de cada camada. Eu tenho que vir em cada camada e mudar isso. Bom, agora que eu tirei o meu alfa sobre, que fica em cima do contorno superior
da pasta e coloquei aqui em cima do contorno superior da linha de aparição, ó, quadrado, linha de aparição, quadrado e contorno superior. O alfa dele já está aqui. Perceberam que a linha de aparição laranja de cima desapareceu. Logo, está funcionando, ó. Método de mistura, alfa sobre. É hora de animar. Vou começar a primeira animação. Vou vir aqui no tipo de interpolação que vai acontecer e vou colocar entrada e saída suave. Existem outras, mas como eu disse, eu não vou explicar. Aqui no keyframe, eu vou adicionar um pelo maisinho. Bom, eu já tenho o keyframe marcado no 0. Vocês podem perceber que é criada uma espécie de linha pontilhada, de linha que é tracejada aqui, que ela é um pouco mais clara do que a linha da seleção onde eu estou, que me localiza na minha timeline, certo? Minha timeline ela está numa distância de 90 em 90, e se eu apertar o Ctrl em cima, com o mouse em cima dessa parte cinzinha, eu consigo reduzir essa distância de frames. E eu vou trabalhar com a distância de 5 em 5. Pronto. Vou colocar aqui no início, estou no 0, colocar minha seleção no 0. A distância da animação depende da quantidade de frames que existe entre elas, certo? A primeira animação, só para vocês entenderem o que vai acontecer, vai ser a animação que vai liberar o alfa para aparecer. Logo, eu vou precisar fazer com que o meu contorno apareça e depois desapareça, para dar aquela ideia de que ele está desenhando, de que ele está andando. Então vamos trabalhar nessa camada aqui. Primeiro eu vou duplicar, vou vir aqui em cima dela, ou com ela selecionada, eu venho aqui, ó, nessa opção duplicar a camada. A outra alfa que vai ficar em cima vai ter o nome de alfa 2. Certo? Vou salvar. Selecionei a alfa 1. Vou ligar o meu modo de animação. Vou navegar aqui para o frame 15. Aqui no frame 15, eu vou clicar no maisinho aqui. Se vocês perceberem, existe uma caixa de seleção atrás do tempo. 0 frame, 15 frame, existe uma caixa de seleção marcada. Essa caixa de seleção marcada significa que a animação começa na primeira marcada acima e termina na segunda marcada acima. Isso vai ser importante porque quando eu tiver vários frames aqui, vários keyframes, eu vou precisar marcar em qual frame eu quero que comece e em qual frame eu quero que acabe. Mas como eu só tenho 2 keyframes aqui, eu vou deixar esses 2 aqui marcados, que são os únicos que estão aqui. Agora vocês veem essa demarcação aqui na timeline e eu vou começar a animar. Como eu quero que isso comece aqui e vá para um outro local, eu vou selecionar, deixar aqui o meu cursor selecionado lá no frame 15, Ctrl A, seleciona todas as alças dessa camada. Eu vou desmarcar essa alça aqui, que é uma alça de tangente. Ela faz um nó mudar. E caso eu sem querer puxe ela, eu vou criar uma curva. Sendo que eu estou trabalhando com retângulos, então eles não podem ter curvas. Senão vai me atrapalhar e pode estragar o meu projeto. Então eu vou desmarcar. Quando eu desmarco a amarelinha que trabalha com tangente, eu não tenho mais como mexer na angulação da linha. Bom, vamos animar isso aqui agora. Shift pressionado, cursor no frame 15, setinha para o lado. Não, calma aí, é Ctrl, gente. Deixa eu só ver o que está rolando aqui. Ctrl T, deixa eu dar um Enter aqui para desmarcar essa bagaceira. Pronto, é porque eu sem querer selecionei aqui e isso estava me atrapalhando. Alfa sobre selecionado, na verdade alfa, do contorno superior do quadrado. Ctrl A, selecionei todas as alças, porque se eu selecionar só uma, o que eu vou fazer agora só altera uma, então seleciona todas sempre porque eu quero mover a forma inteira. Com ela selecionada na camada, Ctrl A, agora Shift para o lado. Gente do céu. Ctrl para o lado. Deixa eu ver o que está rolando aqui.
Setinha para o lado. Por que não está indo? Tá de graça. Shift para o lado. E eu quero que ela pare aqui. Bom, parou aqui. A minha camada não ficou visível por conta do Alpha 2. Vou tirar a visibilidade, mas olha o que aconteceu nessa animação. Ela vai começa aqui, ó, e fica visível. Bom, o primeiro passo do desenho já foi dado, ó. Ficou visível, certo? Agora eu vou vir no Alpha 2, vou ativar a visibilidade dele de novo, e o Alpha 2 vai ter a ideia contrária. Se a ideia do Alpha 1 era fazer com que a camada de baixo ficasse visível, ou seja, fazer com que o contorno ficasse visível, meu contorno em laranja, que eu chamo de contorno de aparição ou linha de aparição, a ideia do Alpha 2 é esconder ele de novo, para fazer com que ele tenha a animação de que foi iniciado, andou, ele está se movimentando e criando o contorno de baixo, como se ele fosse uma caneta ou um lápis. Bom, logo o Alpha 2 tem que ter a animação oposta. Se o Alpha 1 ia do centro para a direita, o Alpha 2 tem que vir da esquerda para o centro. Então eu vou vir aqui, vou parar lá no frame 15 de novo, frame 15, e vou deixar ele no centro, certo? Vou voltar para o frame 0. Ou seja, quando o meu cursor está no frame 0 e eu começo a animar a partir daqui, significa que aonde eu parar a minha camada vai ser a posição dela no frame 0. E como no frame 15 ele já está no centro, eu vou colocar ele aqui no frame 0, lá na direita, lá na esquerda no caso. Então a posição dele no frame 0 é aqui à esquerda. E a posição dele no frame 15 é aqui no centro. Vamos ver se agora vai me obedecer. Não, não vai me obedecer. Pressiono Enter. Vou desselecionar a camada para ver se eu consigo fazer pelo atalho Ctrl T. Bom, camada selecionada, Ctrl A. Não estou conseguindo fazer a movimentação com esse atalho. Então vem aqui, Ctrl A. Eu tenho que selecionar pelo menos uma. Bom, entendi. Seleciono uma alça, depois aperto Ctrl A que a coisa funciona. Era isso que estava acontecendo antes de errado. Viu? Deu um crash aqui. Isso é normal. Vou abrir o CIF de novo. Por isso que precisa estar salvando constantemente. Porque esse tipo de coisa está aparecendo. Está acontecendo. Eu vou vir aqui, ó, ampliar, quadrado ampliar, contorno superior ampliar. É o meu Alpha 2 que eu estou animando, certo? Aqui na interpolação eu vou mudar para entrada e saída suave, de novo. Ligar o modo de animação. O meu cursor no frame 0 está certo. E agora eu vou vir aqui, desmarcar a tangente. Ctrl A, modo de animação ligado. Shift, vamos para o lado. Deixa eu ver se já saiu. Pronto. Agora eu estou como estava no outro. Com a visualização ligada, vamos ver a animação que está acontecendo. Perceberam que não está acontecendo o desenho? Vamos entender o porquê. Eu preciso de uma distância de frames entre as animações. Se essa animação acontece do 0 ao 15, essa daqui tem que acontecer com uma distância diferente. Senão, eu vou fazer o desenho aparecer com o Alpha 1, vou fazer o contorno aparecer e vou fazer o Alpha 2 esconder ele simultaneamente, ou seja, ele aparece e se esconde. Como a distância não é a mesma, então acaba que só uma partezinha está se movimentando. É a única parte que é a diferença, é a distância entre o Alpha 1 e o Alpha 2. Logo, eu preciso que o meu Alpha 2 tenha uma diferença de 10 frames. De 10? Não, de 5. De 5 frames em relação à animação do Alpha 1. Resumindo, se o Alpha 1 vai do 0 ao 15,
a diferença de frames entre eles sendo 15, o meu Alpha 2 vai ter que ter a animação do 5 ao 20, ou seja, 0 mais 5 frames, 5. 15 mais 5 frames, 20. Então aqui eu vou desmarcar e vou criar o... Opa, fiz uma besteira aqui. Esqueci de colocar no 5. Navega até o 5 aqui, ó. Frame 5. Os cachorros começam a latir, como sempre, para atrapalhar o vídeo. Mas vamos lá. Desculpa, galera. Foi mal esse empecilho, mas vamos tentar dar continuidade aqui. Se ele não parar de latir, eu vou lá reclamar com o cachorro, né? Fazer o quê? Agora que o cachorro parou, eu posso dar continuidade ao raciocínio aqui. Do 5 frames mais 15 frames, então para lá no 25. No 20, quer dizer. Tem aqui 20, marquei mais um keyframe. Lógico, como eu expliquei anteriormente, eu vou deixar o 5 e o 20 marcado porque a animação começa no 5 e para no 20. Eu vou vir aqui desligar o modo de animação porque eu não vou mais fazer a animação agora. O que eu vou fazer é o ajuste da animação que estava errado. Bom, aqui vocês têm os pontos de passagem da animação e tem o símbolo de entrada e saída suave. Porque esses pontos de passagem têm duas propriedades, a propriedade de entrada e a propriedade de saída. Se você dá um clique aqui, você vê que ele tem uma entrada que pode ser um dos tipos de interpolação e uma saída que também pode ser de qualquer um dos tipos. Ou seja, você pode combinar o tipo de interpolação de entrada e saída à maneira que você bem entender. Ou simplesmente usar ambos do mesmo tipo, como eu estou fazendo. Os dois são entrada e saída suave. Bom, agora que vocês já viram que quando vocês criam uma animação, esses pontos aqui são criados, esses pontos de passagem, eu vou pegar e arrastar esse ponto de passagem até aqui e arrastar esse aqui até aqui. Ou seja, agora a minha animação faz o que eu quero que ela faça. Percebam aqui em cima, enquanto eu arrasto, o que está acontecendo. Viram? É exatamente isso que acontece. O efeito é um efeito de passagem, como se ele estivesse aparecendo. Ou seja, o laranjinha aqui está desenhando o contorno azul de baixo. Esse é o efeito que está acontecendo. Quando eu pego o alfa 1, animo ele do 0 ao 15, ou seja, ele passa, ele faz o mesmo trajeto que o alfa 2, só que ao contrário, ele vai do centro para a direita, enquanto o alfa 2 vai da esquerda para o centro, ou seja, deixa a visualização possível, ou seja, ele deixa o contorno visível, e o outro vem tirando a visualização, o que dá o efeito de um desenho acontecendo, uma trajetória sendo traçada pelo contorno laranja, sendo que ele está parado. O que se movimenta é o alfa dele, ou seja, as camadas que sobrepõem ele, tirando a sua visibilidade, beleza? Então, quando você tem uma camada em cima da outra, com o método de mistura alfa sobre, ela tira a visualização somente da camada que está abaixo. Por isso que eu separei todas as camadas em pastas, porque assim, esse alfa sobre só afeta o contorno superior, enquanto os outros alfas só vão afetar os contornos que pertencem a eles. Beleza? Deu para entender? Agora que eu movimentei o ponto de passagem, eu vou comentar um pouco sobre os keyframes que eu falei que não iríamos precisar utilizar. Bom, como vocês perceberam, eu tinha o keyframe 0 e o 15 marcado e foi exatamente aqui que aconteceu a animação. Porém, é meio que esses pontos de passagem que determinam quando começa e quando termina a animação. No entanto, isso não muda o fato de termos que usar os keyframes no que estamos fazendo. Porém, se fosse um keyframe travado, eu não conseguiria mudar. Mas, como a animação acontece realmente na demarcação desses pontos de passagem, eu posso pegar o ponto e arrastar para o frame que eu bem entender. Por isso que não se faz tão necessário o uso do keyframe. Mas,
Como eu disse, a animação começa e termina nos keyframes marcados. Então, se você não utilizar, a animação sempre vai começar lá no frame 0. Por isso que atrapalha não utilizá-los. Mas se você optar por não utilizar e ficar arrastando os pontos de passagem para os frames que você quiser, também pode ser feito assim. Porém, eu não aconselho. Então, marque o ponto que você quer que comece, o frame que você quer que comece e o frame que você quer que termine a sua animação. E assim ele já vai exatamente para onde você quer. Beleza? Mas se você perceber que o frame não estava bom, você pode alterar a localização do ponto de passagem e tudo vai ficar aonde você quiser. Tranquilo? Bom, esse ponto de passagem surgiu aqui porque ele está ligado ao parâmetro de vértices. Beleza? Então, quando eu mudo um parâmetro aqui no alpha sobre, por exemplo, se eu animasse ele para ir de um método de mistura a outro, esse ponto aconteceria aqui em cima. Ficaria aqui em cima. Porém, como eu animei uma propriedade que está bem aqui abaixo, esse elemento fica aqui abaixo na minha linha do tempo. Ou seja, quando você anima uma propriedade, o seu ponto de passagem aparece na sua linha horizontal. Tranquilo? Bom, essa foi a segunda parte do nosso vídeo. Na próxima parte a gente vai continuar trabalhando as animações e eu não vou explicar muito os conceitos como eu expliquei agora. A questão dos frames, a questão da separação dos frames, de 15 em 15 frames, do que acontece quando o keyframe está marcado e demarcado. Eu vou subentender que vocês já aprenderam e já entenderam essa parte. Então eu não vou voltar a explicá-la. Logo a coisa vai ser um pouco mais rápida, vai ser um pouco mais corrida. Então é muito importante que vocês tenham entendido tudo o que eu falei nessa parte do primeiro projeto, porque eu não vou ficar repetindo muito, me alongando muito nessas mesmas coisas na terceira parte do projeto. Tranquilo? Então, até a próxima. Não esqueçam de deixar o seu gostei e de assistirem as próximas partes, porque uma complementa a outra, beleza? Vamos que vamos, é nóis, valeu!